Os homens do momento no México são Raul El Tal Arangel e Luiz Romo. E sabem de uma? A presidenta do México hoje reagiu a esses dois jogadores do Chivas. Fiquem aqui comigo que vamos conversar sobre isso a seguir. Também vamos falar de um jogador que foi cortado da pré-temporada do Guadalajara. Enfim, os do Chivas na seleção. Muitas coisas para que vocês fiquem aqui comigo até o final. Eu sou Jesus Bernal e agradeço a todos vocês pela atenção. Muito obrigado por estarem aqui comigo para conversar sobre as últimas novidades do time do Chivas. Então, sem mais delongas, vamos começar este vídeo com as últimas notícias do Chivas. Está claro que os heróis da noite para a seleção mexicana no duelo contra a Coreia foram Raul El Tal Arangel e Luiz Romo. Evidentemente, o capitão dos Chivas pelo gol que marcou ontem, que abriu o caminho para a vitória nessa bola que o goleiro soltou, e depois ele estava no lugar e no momento certo, simplesmente para mandar para o fundo da rede. E do outro lado, a questão do El Tal Arangel, que acaba sendo um fator. Foi fundamental com a grande defesa que fez já nos acréscimos na cabeçada. Defendeu duas vezes, primeiro reagindo embaixo, que para mim essa é a mais importante, porque era a mais difícil. E depois tem um chute torto de um jogador da Coreia, e aí o Tal reage e segura. Mas para mim, a grande defesa é a primeira, a que ele fez no começo. E evidentemente isso não passou despercebido. Houve muitas reações a respeito do assunto. E uma delas, que não perdeu a oportunidade hoje de, digamos, pegar carona um pouco no sucesso da seleção, foi a presidenta do México, Claudia Sheinbaum Pardo, que na coletiva da manhã de hoje, logo quando estava começando, aproveitou o momento para dar sua reação, digamos, não é, do que esses dois jogadores fizeram ontem. E não se sabe o nome de nenhum dos dois porque ele não os chamou pelo nome, mas pelo menos teve o gesto de mencioná-los. E como eu disse, geralmente eu não gosto quando política e esporte se misturam, mas aqui é um reconhecimento por parte da maior autoridade deste país a dois jogadores do time das Chivas. Vamos ouvir e ver a reação da presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ao que aconteceu ontem. Pura felicidade, muitos parabéns à Seleção Nacional pelo seu jogo. Sentem-se, por favor, pelo jogo, pelo gol, pela defesa do goleiro. E pela felicidade que dão ao povo do México, muitos parabéns. Temos um mini vídeo da comemoração de ontem. Em algumas cidades do país. E falando um pouco sobre o que foi o jogo em geral para os jogadores do Chivas, vou dar minha opinião particularizando apenas nos jogadores do Guadalajara. Olha, eu já disse isso no começo, né? O que o Tala fez foi excepcional. Na verdade, chegaram muito pouco ao Raul Rangel, mas é para isso que ele está lá. Me lembrei bastante daquele pênalti que ele defendeu contra o Monterrey. Lembram? Que ele defende o pênalti do Yuka e com isso o Chivas ganha o jogo, já no último minuto e tal. Bom, essas são justamente as atuações que enaltecem o goleiro, que fazem ele perceber a capacidade que tem e o fator importante que pode ser. O Tala fez de novo, ou seja, ontem ele garantiu 3 pontos para o México. Sobre o Luiz Romo, gostei do jogo dele no meio-campo, mas principalmente teve uma função que talvez não seja tão visível. Porque não é que a bola esteja envolvida ali, a câmera geralmente acompanha a bola. Mas o trabalho defensivo que ele fez contra Inbiom, o meio-campista da Coreia do Sul que joga no Feyenoord, foi excepcional. Inbiom foi quem acabou com o time da Tchequia. Ele foi quem fez o gol, deu assistência e marcou, é um criador de jogadas. E ontem, primeiro, estava muito preocupado com as subidas de Luiz Romo. E em segundo lugar, Luiz Romo o anulou muito bem.
Sim, ele teve algumas jogadas que criou. É claro, ele ia criar algo, mas não deixaram ou Romo não permitiu que Imbion fosse o protagonista. Se reverem o jogo, ele é o número 6 da Coreia. Sensacional o que Luiz Romo fez contra ele. Piojo Alvarado, nota 100, nota 100. Mais uma vez, gerando pouco no ataque porque a posição exige isso dele. Mas o que ele gerou foi muito perigoso. Aquele chute do Julián Quiñones no primeiro tempo veio de um passe do Piojo. E defensivamente, espetacular, né? Impassável, Roberto, impassável. Jogaço do Piojo. E talvez quem ficou um pouquinho devendo foi Brian Gutierrez, tanto que ele acabou sendo substituído na partida. Mesmo assim, o Vasco Aguirre continua confiando muito nele. Mas acho que pelo menos essa é a percepção que tenho do que esses jogadores fizeram ontem contra a Coreia. A pré-temporada mal começou e o time do Chivas já tem uma baixa para os próximos dias. Não é nada grave, provavelmente vai demorar um pouquinho para se recuperar. E é sobre o Efraim Álvares. Efraim Álvares. O Chivas publicou ontem um boletim médico. Passou meio despercebido porque estava rolando o jogo do México. A Direção de Ciências do Esporte do Clube Deportivo Guadalajara informa sobre o estado de Efraim Álvares, que foi submetido hoje a um procedimento cirúrgico. Efraim foi submetido a uma cirurgia para corrigir um varicocele à esquerda. A cirurgia foi realizada com sucesso e atualmente ele iniciará seu processo de recuperação sob a supervisão da equipe médica do clube. De acordo com o relatório médico, o retorno do atacante aos gramados dependerá da sua evolução. Lembram que isso também aconteceu com Dani Aguirre. Por causa de um varicocele, ele ficou umas 2 semanas fora e depois voltou. Então, provavelmente vai ser algo parecido em relação ao tempo de recuperação no caso de Efraim Álvares. Então, por enquanto, ele vai perder esse início de pré-temporada com o time dos Chivas. E o rebanho sagrado já tem seu plano de pré-temporada. O próprio clube também divulgou isso ontem. É que ontem viajaram para a Isla Navidade e só hoje começarão formalmente os trabalhos. Apresento a seguir o plano estabelecido, pelo menos daqui até o dia 3 de julho, ou seja, 2 semanas, as próximas 2 semanas, e é da seguinte maneira. A equipe viajou, foi ontem para a Barra de Natal. A partir de hoje, 19 de junho, e até o dia 27, ou seja, até sábado, dia 27, eles estarão trabalhando lá. Praticamente 10 dias. Depois, no dia 29 de junho, descansem no domingo, dia 28. Segunda-feira, dia 29, terça-feira, dia 30, quarta-feira, dia 1º e quinta-feira, dia 2 estarão treinando em Verde Vale. Para a sexta-feira, dia 3, ir para a Ciudad Victoria, ao Mar TR, Gomes para enfrentar o Correcaminos. Essa é a agenda que o Chivas tem de pré-temporada daqui até o próximo dia 3 de julho, 2 semanas. Esse é o plano inteiro. Ilha Navidad, Verde Valle, Mar TR Gomes. Então estaremos acompanhando de perto a preparação dos Chivas para a próxima temporada. A Copa do Mundo. O que está acontecendo com a Copa do Mundo? Bom, vou falar um pouco sobre esse assunto. Também sobre a Copa do Mundo de 2026. Ontem, nos resultados, Tchequia e África do Sul empataram. Na verdade, esse resultado acaba dando ao México a liderança do grupo com a vitória. A Suíça venceu a Bósnia por 4-1, o Canadá derrotou o Catar por 6-0 e o México venceu a Coreia do Sul por 1-0. Esses são os resultados que aconteceram ontem. O que tem para hoje? Hoje a atividade começa um pouco mais tarde. À 1h, os Estados Unidos enfrentam a Austrália. Às 4h, a Escócia joga contra o Marrocos. Às 6h30, o Brasil enfrenta o Haiti. E às 9h encerra com Turquia contra Paraguai. Talvez não sejam os jogos mais atraentes, mas tem que assistir. A verdade é que, entre o trabalho e tal, eu mantinha meu recorde perfeito. E bom, ontem realmente só consegui assistir ao jogo da seleção mexicana. Mas é isso, temos que estar sempre atentos à Copa do Mundo.
Bem, vamos encerrar este vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Continuem se inscrevendo, comentando, compartilhando, dando like. E nos vemos na próxima. Eu sou Jesus Bernal. Tchau.